Boa tarde a todos. Um voluntário, pode ser o André. Pegas ali aquele. Há um microfone em cima da escada do avião, estás a ver? Pegas, vais ficar ali preparado. E se alguém tiver, obviamente, qualquer pergunta a fazer, é só botar o abraço que aquele senhor vai estar lá. Podes ir para a pé da plateia, porque eles assim estão sempre a olhar para ti, é só para ver. Antes de mais, queria dar os parabéns a toda a equipa que tem feito este magnífico trabalho de restauro do Dakota e agradecer o convite do Voa Portugal para estarmos aqui presentes e para fazermos esta pequena apresentação que vamos fazer. Eu sei que esta já é a quarta, penso eu, sessão, não é? Portanto, corre sempre o risco de haver coisas que já foram ditas, ainda assim isto é relativamente breve e foca a parte da proveniência das várias aeronaves, os trabalhos preparatórios para a sua entrada em serviço e alguns voos mais curiosos que foram feitos ainda antes do início das operações regulares. Se calhar antes de avançarmos só aqui já na parte de TAP, convinha só relembrar como é que surgiu este avião, o DC-3. Ele, curiosamente, um projeto tão bem sucedido surge não como um projeto a longo prazo da Douglas para entrar neste mercado, mas sim como uma resposta à falta de aviões, dado que a Boeing, com o seu Boeing 247, tinha as entregas praticamente esgotadas e outras companhias americanas não conseguiam encomendar esse modelo de avião. Entre elas, por exemplo, a TWA. Essas companhias agruparam-se, foram ter com a Douglas e praticamente obrigaram a Douglas a construir um avião similar que fosse concorrente desse bem-sucedido modelo da Boeing. Acabaram por, como hoje sabemos, não é, construir um avião que superou largamente em notoriedade, pelo menos, esse Boeing 247. Há uma pequena, enfim, não digo confusão, mas há pelo menos, cria algumas dúvidas as várias designações do avião. C-47, C-53, DC-3, mesmo Dakota. Muito resumidamente, o DC-3 é a versão civil, não é, do avião, feita pela Douglas. O C-47, e vários outros Cs, C-53 e outros, são as versões militares. E depois temos a designação Dakota, que foi instituída pelos ingleses, mas que, pronto, até hoje ainda, como vemos no título desta nossa conversa, ainda é bastante utilizada. Passando agora já para a parte da operação do avião da TAP. Como penso que grande parte de vós saberão, a TAP teve 8 Dakotas, foram matriculados TDA a TDH, portanto todos consecutivos. Na altura havia ainda esta regra das matrículas do T de transporte comercial e do D de Dakota e depois as letras sequenciais. Hoje em dia esta regra já não é verificada, não é? E voltamos agora aos modelos. Quando o DC-3 surgiu, foi antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Douglas apostou muito nesse projeto, que foi a sua grande entrada no mercado civil. O que aconteceu foi que, com o início da Segunda Guerra Mundial, a Douglas passou a ser requisitada para a construção de versões militares. Daí que, se hoje olharmos para o número de exemplares construídos, não há qualquer comparação entre o número de DC-3 civis construídos e o número das variantes militares, sejam C-47, C-53 ou outras. De maneira que, na maior parte das companhias, o que verificamos é que a maior parte, ou quase todos, os exemplares são de origem militar. E é exatamente o caso da TAP, em que os 8 Dakotas que teve são os 8 de origem militar. A TAP tem C-47 e C-53. O C-47 foi o primeiro que derivou do Douglas DC-3, portanto a versão militar. A TAP, na realidade, tem o C-47A, a única diferença é o sistema elétrico, que é de 24 volts e não 12 como no anterior. A TAP teve também C-53, que foi uma versão da Douglas,
já mais adaptada para o transporte, não de passageiros, mas de militares, de paraquedistas. Na realidade, a TAP teve o C-53D, que, em relação ao C-53 original, tem uma diferença na porta traseira e tem, igualmente, o tal sistema elétrico de 24 volts. O período de operação foi desde o início, não é, dos trabalhos do secretariado, em 1945, até janeiro de 1959. Estas são as 8 aeronaves e, a partir daqui, queria falar-vos um pouco da sua proveniência. E aqui temos dois grandes grupos. Temos um grupo de 2 aeronaves, que foi o TDA e o TDB, que são aviões que foram, uma expressão que se usa, que é internados, significa que são aviões que eram militares, voavam militarmente e durante a guerra aterraram em Portugal. Ambos por questões imprevistas, como vamos ver a seguir, e na altura os aviões, como Portugal era um país neutral, os aviões que aterravam em Portugal dessa forma já não saíam de cá. E foi um pouco isso que aconteceu a estes 2 primeiros Dakotas da TAP, que ficaram inicialmente para os militares e passaram depois, como vamos ver a seguir, para a TAP. Os restantes 6 têm já uma proveniência diferente, como veremos também a seguir. Isto aqui, sem ser muito exaustivo, mas é um pouco a história da aterragem do primeiro cronologicamente, porque em matrícula o segundo é o TDB, a história da sua aterragem não prevista em Portugal, portanto voava de Inglaterra para Marrocos, teve problemas no sistema de combustível, nas bombas de transferência de combustível e acabou por aterrar perto de Sagres. O avião sofreu bastantes danos nessa aterragem. E vamos ver que isso vai ser depois a causa, porque o avião, apesar de ser o TDB, foi praticamente o último da Dakota a entrar ao serviço. Os trabalhos de reparação prolongaram-se por vários anos. Isto aqui é a história da aterragem, também não prevista, do segundo destes aviões. Este foi aquele que viria a ser o TDA, aterrou um pouco mais tarde, em 1944, aterrou exatamente no mesmo local, portanto num planalto perto da Ponta de Sagres. A grande diferença aqui foi que este avião ficou, nada sofreu na aterragem, portanto ficou num estado completamente aeronavegável e passado poucos dias desta aterragem veio mesmo para o aeroporto de Lisboa. Este avião passou, tal como o anterior, ainda pela parte militar e acabou por ser integrado na TAP com a matrícula TDA. Para além da questão da proveniência, vemos que o próximo grupo dos 6 vem então do tal War Surplus. Os War Surplus eram os excedentes de guerra dos Estados Unidos, dos muitos milhares de Dakotas militares que foram construídos. Eles foram adquiridos em 2 grupos diferentes, por Humberto Delgado. O TDC ao TDE foram adquiridos numa visita de Humberto Delgado aos Estados Unidos. Os restantes 3, TDF ao TDH, foram adquiridos igualmente aos Estados Unidos, mas dos excedentes de guerra que existiam na Europa, em Paris. Um grande problema com a introdução das companhias comerciais de aviões militares era a sua não adequação ao transporte de passageiros. Daí que um trabalho bastante importante a fazer foi, em todos eles, a sua conversão a versões civis. E aqui o que vos queria dizer é que os 3 adquiridos nos Estados Unidos foram convertidos no Canadá pela empresa Canadair. Os restantes 3 adquiridos na Europa foram convertidos na Escócia pela Scottish Aviation. Um pormenor aqui curioso a referir é que o TDE, que acabou por ser o TDE da TAP, não é o inicialmente previsto. Isto porque dos 3 adquiridos por Humberto Delgado, quando iniciavam a viagem para Portugal, o TDE sofreu um acidente na Flórida por contaminação
do combustível por água e acabou substituído por outro C-53 análogo. Daí que as datas de chegada a Portugal do TDC e do TDD sejam no início de 46, enquanto que o TDE foi bastante mais tarde do que isso, porque o avião foi substituído. O TDF ou o TDH foram convertidos na Scottish Aviation na Escócia. Voltando agora aos dois anteriores, a sua história é um pouco diferente. O TDB, como vimos, por força da sua aterragem atribulada em Sagres, sofreu vários danos. Não sei se recordam, mas no slide anterior, portanto, essa aterragem foi em 1943. A reparação na Zogma, por várias razões, nomeadamente por falta de peças, durou até o final de 46, portanto foram muitos anos. Depois disso, ainda houve a conversão, tal como estes, a conversão para a versão civil. Esta conversão tem uma particularidade, que foi feita em Portugal por uma empresa que foi a CTA, Companhia de Transportes Aéreos. É uma empresa relativamente pouco conhecida. Temos, por acaso, hoje até a felicidade de ter aqui o Sr. Pires, que trabalhou na CTA. A CTA, a Companhia de Transportes Aéreos, em 1945 inaugurou voos regulares entre Lisboa e Porto, com aviões inicialmente Dragon Rapid. Penso com 3. Penso que um deles ainda está aqui no museu, porque ele depois passou para a Força Aérea e está, penso que daquele lado ainda um destes Dragon Rapid da CTA, Companhia de Transportes Aéreos. E porquê é que esta conversão foi feita na CTA? Porque a CTA, para além dos Dragon Rapid, teve também 2 Dakotas. E esse Dakota foi a própria CTA que o converteu. E de onde é que vem este know-how da CTA, ou esta capacidade técnica da CTA para fazer este tipo de trabalhos? A CTA era uma companhia do grupo CUF, não é? Portanto, com bastantes fábricas e capacidade industrial, e fez esta conversão ao seu próprio DC-3 e foi depois contratada pela TAP para fazer esta conversão para a TAP. Este quadro é um pouco mais confuso porque tem muitos números, mas isto resume-se às matrículas das aeronaves, ao seu modelo, já vimos, são a maior parte C-47 e A3 C-53. Isto é o número de série do construtor. Isto é a matrícula anterior, que na maior parte dos casos apenas vieram do serviço militar nos Estados Unidos, portanto são matrículas militares americanas. A única exceção foi o TDA, que ainda teve matrículas, que era matrícula militar portuguesa também, para além da americana. Isto aqui, podemos já ver isto é a saída dos aviões da TAP, portanto, dos 8, houve 2 que sofreram acidentes durante o período da operação da TAP, ambos em situações similares, que foi em voos de instrução, e, portanto, 2 deles ficaram destruídos. Dos restantes 6, 4 saíram diretamente para a Força Aérea Portuguesa, e os restantes 2 acabaram também na Força Aérea Portuguesa, mas passaram antes pela DETA de Moçambique. Já agora só aqui uma nota para o TDH, que fez o tal último voo da cota na TAP, que foi em 31 de janeiro de 1959 e que foi na rota Porto-Lisboa. Isto aqui só um pouco por curiosidade, quando falamos até agora muito na conversão de militar para civil, em que é que consiste esta conversão? Consiste em muitas coisas, mas estas são coisas que eu penso mais ou menos óbvias. Há uma substituição do pavimento, há o fabrico e instalação das cadeiras. A maior parte dos aviões militares têm bancos corridos laterais que foram, nesta conversão para civil, substituídos por estes bancos utilizados na aviação comercial. Há um forro do interior de cabine, que nas aeronaves militares também nem sempre está presente. Há a colocação de uma porta entre a cabine e o cockpit, que não existia na versão militar. Há substituições de vidros e caixilhos. Há mais uma janela, há ventilação individual para passageiros, que também não existia na versão militar. E, naturalmente, há a instalação do bar, do quadro elétrico para avisos de apertar cintos aos passageiros. E também de lavabos.
Portanto, isto é assim, em resumo, aqui a conversão de militar para civil consiste basicamente nestas atividades e mais algumas outras. De seguida, ia só vos falar muito rapidamente, penso que os voos, não é? O primeiro voo da regular da TAP para Madrid, o primeiro voo da linha Imperial, penso que já são subejamente conhecidos e, portanto, mais do que falar nesses voos, optei apenas por destacar alguns serviços de voo que foram feitos pelos Dakota ainda antes do final de 1946. Portanto, a maior parte deles no período em que a TAP ainda não tinha iniciado a operação regular. Não são muito conhecidos, penso eu, mas tiveram um impacto muito grande na época. Logo no verão de 1945, o Dakota fez uma série de voos entre Lisboa e Porto, Aeródromo de Espinho. O objetivo foi, na altura, testar os procedimentos e manter a proficiência de todo o pessoal da TAP. Estes voos tinham a particularidade das viagens se transportarem passageiros de forma gratuita. Portanto, realizavam-se às segundas e às sextas-feiras, saíam de Lisboa de manhã, voltavam de Espinho ao final do dia. A procura foi muita, não é? Há notícias de filas na Avenida da Liberdade em frente ao SAC, porque bastava ir lá a pessoa se inscrever. A procura foi tanta que chegou a ser necessária a introdução de algumas regras, prioridades, funcionários em serviço, juízes, jornalistas, pessoas doentes que fossem a consultas. Foi necessário estabelecer algumas prioridades, tão grandes que foi o sucesso destes voos. Estes voos realizaram-se durante o verão de 45, no total foram transportados cerca de 600 passageiros. Portanto, estão a ver que isto passa-se mais de um ano antes do início das operações regulares. Em abril de 1946, o TDA, que é deste que estamos a falar inicialmente, fez um voo especial a Madrid para transportar para Lisboa o Link Trainer, que foi adquirido para treino de tripulações. O Link Trainer é enfim, não lhe quero chamar um simulador, mas é um antecessor dos atuais simuladores, e este particular Link Trainer que veio de Madrid neste voo em abril de 46 é aquele que está ali na sala seguinte, integrado no espólio do Museu da TAP. Passamos agora para o TDC, em março de 46, portanto, continuamos sempre a falar antes do início das operações comerciais da TAP, não é? Portanto, isto eu pretendia mostrar-vos que, antes do início da operação comercial da TAP, foram de facto feitas várias operações já com transporte de passageiros, nomeadamente. Em março de 46, o TDC fez uma viagem à Ilha do Sal para avaliar o material ali existente se servia para o Estado português. Aqui recordo que o aeroporto da Ilha do Sal foi construído pelos italianos, que o utilizaram como apoio às suas linhas intercontinentais, e houve a possibilidade de Portugal ficar com parte do material que lá estava. E esta viagem destinou-se exatamente a isso, a avaliar esse material. Depois aqui, a partir de março, abril, começam então as viagens experimentais para a preparação da linha Imperial. Eu não vou entrar muito neste tema da linha Imperial, até porque já percebi que temos aqui especialistas no tema. Queria também depois aqui destacar, em maio de 46, uma viagem especial, Lisboa-Roma, que foi para transportar o cardeal Marcelo, que foi o legado papal para a coroação de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, um Dakota foi propositadamente a Roma buscar o cardeal, que esteve presente nas cerimónias de 13 de maio em Fátima. Por fim, no verão de 46, o TDC efetuou vários voos médico-sanitários. O que eram estes voos? Estes voos foram muito utilizados nesta época. Portanto, acreditava-se que o voo, não é, em altitude tinha efeitos benéficos na saúde das pessoas com doenças respiratórias, por exemplo, tosse convulsa, e então era muito vulgar fazer-se voos sanitários em que pessoas que tinham essas doenças procuravam assim alguma melhoria. O TDC voltou a fazer a terceira, vimos que fez a primeira, voltou a fazer a terceira viagem
experimental à África. Nesta viagem, queria só destacar, houve também um pequeno imprevisto, que foi na aterragem em Bafatá. O terreno estava muito empapado por chuvas contínuas dos últimos dias e o avião na aterragem acabou por se afundar e sofreu vários danos. Acabou por ser outro avião, penso que o TDD, a transportar mecânicos e peças para recuperar o TDC. Por fim, no último dia do ano de 1946, como penso que grande parte de vocês saberão, o dia do início dos voos da linha aérea imperial, feito não pelo TDC, mas por outro avião, mas queria só referir que o TDC nesse mesmo dia fez um voo especial em Lisboa com convidados e entidades oficiais para demonstração do serviço a bordo integrado nas comemorações da abertura da linha aérea imperial. O TDD, em abril de 1946, fez um voo especial para Geneva para transportar a Seleção Nacional de Hóquei em Patins para o torneio de Monterrey. Em maio e junho fez a segunda viagem experimental à África, nós já vimos a primeira, a segunda e a terceira, e fez no verão de 1946 uma série de voos especiais aos Açores, e aqui já para a preparação da abertura ao tráfego civil do aeroporto de Santa Maria. Portanto, foi transportado pessoal, foram transportados equipamentos para permitir a abertura de Santa Maria. O TDE tem uma viagem curiosa em novembro de 1946, portanto, um mês antes do início da linha aérea imperial. O próprio destino não é 100% certo. Há fontes que referem Lourenço Marques, há fontes que referem África do Sul, Cape Town, há fontes que referem transporte de ouro, há outras fontes que referem apenas transporte de funcionários do Ministério das Finanças. Portanto, não é 100% clara qual foi a missão, mas o que é certo é que antes do início da linha aérea imperial também o TDE andou por aqueles lados. Por fim, o mesmo TDE, ainda antes do início da linha aérea imperial, fez a quarta viagem experimental. Para terminar, queria-vos só, enfim, mostrar várias imagens do Dakota, destacando um ou outro problema. Aqui nesta área, não é, das pinturas e das variações, não sou de todo especialista, temos aqui já pessoas que sabem bastante mais disto do que eu. Esta imagem é bastante curiosa porque tem o TDA ainda com o camuflado militar, não é? Portanto, isto é da fase em que o TDA já estava ao serviço do SAC, mas ainda não tinha sido feita a sua conversão para civil. E, portanto, manteve a pintura camuflado militar. Esta imagem é também do TDA, já após a conversão, com a primeira pintura da TAP. Penso que é que tem este avião, não é? Com o primeiro logotipo da TAP. Acho que está a seguir em mais detalhe, exatamente. Portanto, estes são os três logotipos iniciais da TAP. O primeiro, que é o que este avião possui, penso que é o que este avião aqui do museu também possui, durou apenas 2-3 anos, ali no período de 46, 47, sendo depois substituído por este, não é? Esta imagem representa já o segundo logotipo da TAP, portanto temos já a asa estilizada, aerodinâmica. Esta fotografia não é de todo visível daí, mas tem uma particularidade, que é a parte de cima da fuselagem já está toda pintada de branco. Ok, pronto, isto penso que a razão para isto não é 100% clara, mas a dada altura, já na década de 50, vários aviões tinham todo o topo da fuselagem pintado de branco, mantendo apenas na metade inferior o metálico. Portanto, este é o destaque da tal segunda pintura, não contando com o camuflado militar, portanto com o segundo logotipo da TAP. Este logotipo durou já mais alguns anos, durou desde 47, sensivelmente, até 1953, quando entrou este já mais conhecido, que foi a altura em que os TAP foram transformados na TAP Sociedade Anónima. Por fim, este é o TDD com a pintura pós-1953.
Portanto, com aquela pintura que depois durou, esta sim, já até 1979. Não neste avião, não é? Naturalmente. Agora, apenas aqui uns pormenores de pinturas. Há esta foto em vários jornais da época. Isto supostamente refere-se à partida para a linha aérea imperial, portanto será em 31 de dezembro de 46. E aqui tem uma particularidade, que é, temos transportes aéreos portugueses na fuselagem, em letra relativamente pequena, e temos por baixo, isto penso que não é visível por vocês, mas Secretariado da Aeronáutica Civil. Portanto, um detalhe da pintura, não é certo que esta foto, embora tudo levasse a crer que será o avião que fez o primeiro voo da linha aérea imperial, não é? Mas na realidade não é certo que assim seja e que ele tenha tido este tipo de pintura com transportes aéreos portugueses e Secretariado da Aeronáutica Civil. Esta também é só uma curiosidade, não é? Nos aviões que tinham aqui atrás a porta pequena arredondada, a dada altura tinham aqui em redondo transportes aéreos portugueses a acompanhar a curvatura da porta. Por fim, e para terminar, eu tinha pensado inicialmente terminar aqui com uma dúvida, não é? Um pouco para lançar o debate sobre a configuração de cabine do avião. Entretanto, não é? O facto de termos aqui pessoas especialistas em várias áreas, e nomeadamente nesta, já me permitiu esclarecer alguma coisa antes de começar a falar sobre o que é que aqui está a acontecer. Temos aqui a fotografia de um dos Dakotas, não é? O interior. Podemos verificar que tem a configuração mais ou menos standard dos Dakotas, eram 7 filas com 3 cadeiras. Podemos verificar que aqui temos uma cadeira do lado esquerdo e conjuntos 2 cadeiras do lado direito, não é? Em frente está a porta do cockpit. No entanto, neste plano de carga de 1957, temos o plano da cabine exatamente invertido. Segundo, e vou passar, se calhar agora ali a palavra ao Pedro Homem, há aparentemente uma explicação para isto e haverá uma diferença na configuração entre várias aeronaves. Penso que o Pedro poderá explicar porque é que este está ao contrário da foto que vimos antes. Boa tarde a todos. A explicação realmente disso tem a ver com as duas conversões. Portanto, há a conversão da Canadair e a conversão do Scottish Aviation. A diferença é essa. Portanto, a fotografia que o Paulo mostrou é relativa à conversão escocesa e, portanto, tem o layout 1.2.2.1, onde tinham o TD, C, Z e E da Canadair. Essa é a ideia. Ok. Pronto, portanto, aquele conjunto de 3 aeronaves, não é? TD, C, B e E, que foram convertidas no Canadá pela Canadair, ficaram com uma configuração. As restantes têm invertido, não é? Portanto, têm 2, como este, têm 2 do lado esquerdo e um do lado direito. O TDA não ser convertido, mas Escócia também tem a conversão às escocesas, assim sempre funcionar. Também a depois interior também varia. Na versão escocesa, na versão que vem da Canadair tem as suas cores azul, na versão que vem da Escócia, o azul vai só até algumas janelas. Portanto, há variações subtis. Ok. Portanto, como vemos, aquele tema da conversão, não é, civil, na realidade tem muito que se diga e daí resultaram estas diferenças que existem, quer no interior da cabine, quer em pormenores de pintura, quer eventualmente nos vários da cota da Franca. E posso até se Mas estão 1, 2, Obrigado, Paulo, pelas palavras, agora pode descansar um bocadinho. O Paulo e o Pedro, que foi quem falou agora, têm sido pessoas muito importantes do projeto, porque o projeto do restado deste avião teve que ir buscar a informação toda disponível e a não disponível. A não disponível é aquela que normalmente está escondida em cabeças e livros que não estão publicados, não estão expostas, e tivemos que ir atrás dessas e descobrimos algumas dessas cabeças e o trabalho que eles, entretanto, produziram em texto. Vou só falar 2 ou 3 minutos para vos explicar 2 coisas. Uma, para aqueles que é a primeira vez e vejo caras novas, o que é ótimo para esta iniciativa. O restauro deste avião teve origem num grupo de entusiastas que decidiu
que isto pode ser feito com voluntários, com o apoio da empresa, obviamente, por trás de nós, da TAP Portugal, e com o apoio mais que extraordinário da Força Aérea Portuguesa, no Museu do Ar em particular, a estrutura onde nós estamos neste momento. Esse trabalho voluntário tem passado por retirar dentro do avião uma data de items que estavam estragados, que precisavam de ser trabalhados, foram trabalhados em várias áreas da TAP Portugal. Temos aqui dois senhores, estou a ver de Lacerda, que a senhora está aí. Está ali, atrás, é o senhor da pintura, portanto, podemos falar com ele, sobre o interior do avião que está pintado. A senhora Cília, que está lá ao fundo de pé, é a parte das estruturas, e portanto são pessoas que têm estado envolvidas, e eu espero que aqui a nível de manutenção de engenharia, parte chapa e pintura não seja aqui mais ninguém a falar, mas temos, por exemplo, o Arnaldo, que está-nos a restaurar um rádio nos aviónicos, que é ao lado do Lacerda. Temos também o Pedro, que está ali escondido ao cantinho. Podes levantar o braço, Pedro? Sim, tu, que tem na área de desenho da manutenção de engenharia da TAP, tem feito um trabalho extraordinário que vamos ver em primeira mão aqui, e esse grupo de pessoas, junto com estes carolas, se quiserem, e junto com uma data de outras pessoas entusiastas, têm trazido um conjunto de informação para trazermos aqui para o ano que vem, e já agora para o ano que vem, porque a TAP para o próximo ano faz 70 anos no papel, ou seja, 70 anos que começou a existir, apesar do voo, como disseram bem, 19 de setembro de 46, o primeiro voo para Madrid, e depois 31 de dezembro de 46, o primeiro voo para Maputo, na verdade, Lourenço Marques, na altura, a inauguração da linha Imperial. O restauro deste avião vai mudar um bocadinho o aspecto do que ele tem agora, já mudou muito o que ele tinha, e a ideia é ficar igual ao que era em 1946, a 31 de dezembro, que é a inauguração da linha Imperial. Por isso vai haver uma alteração à matrícula, aqui está o TDA, ele vai ser o TDE. Paulo explicou muito essa história aí há pouco. Vão ver alguns desses detalhes que foi discutido e foi falado agora por ele dentro do avião já, e estamos a tentar completar o projeto dentro do que nós chamamos em inglês de the best of our knowledge, portanto, o máximo que sabemos do que existe, apesar de toda a informação da época não estar possível ou acessível nos nossos meios. Convidamos pessoas como o comandante João Graça, que nos dão aquelas pequenas histórias, aqueles pequenos detalhes que são muito importantes e já têm trazido resultados positivos no que diz respeito ao restauro técnico deste avião. Porque faz 70 anos para o ano, porque achamos que, englobado numa semana de aniversário dos 69 anos da TAP, foi a 14 de março, já agora, há muito pouco tempo, esta iniciativa traz perante vós, depois para te verem se quiserem, uma pequena exposição em que vamos falar um bocadinho se calhar sobre isso aqui com o Micoceiro, sobre a farda da linha Imperial. Podem ver ali, e alguns itens que depois podemos explicar aqui, quem estiver preocupado em ver. No entanto, o instrumento que está na primeira vitrine, aquela que é do lado esquerdo, é o derivómetro. O derivómetro servia para o navegador basicamente saber a sua posição estimada ou uma deriva à rota inicial prevista. Navegação estimada, estão a corrigir, muito bem. E este foi tirado deste avião, deste avião da Cota, e está a ser restaurado para voltar a ser instalado lá em melhores condições. Depois temos aqui alguns livros, temos inclusive aqui o roteiro de Lisboa Lourenço Marques, que o navegador usava, e eu pedir ao João Graça para nos explicar se consegue saber a data deste documento. Não sabemos a data deste documento. É o Pires? Não, este aqui. Depois, este aqui. Vou-lhe perguntar. Esteve na CTA, no KLM, na CTA e depois foi para eu penso que esse era o livro que eu tinha logo. Então vamos já ter essas conclusões quando acabar. Até que tem o manual. Não é o manual que ele me ofereceu, ou que ofereceu à TAP, é este outro roteiro que está aqui do museu. Mas nós falamos sobre isso já a seguir. Deixa-me só dar aqui mais 2 ou 3 palavras. Estas pessoas estão sedentas de informação que o senhor vai passar a transmitir a seguir. Tem a ver com o seguinte, tem a ver com o facto de, enquanto palestra, o objetivo aqui, mais uma vez, é dar-vos algumas informações, receber de vós input. Trabalhamos aqui num sumo, se quiserem, de laranja, em que o máximo seja mais informação ainda para continuarmos a ter mais detalhes. Daqui a um ano temos uma exposição merecedora desse título que comemora realmente os 70 anos do que foi a TAP Portugal. No entanto, ficam todos já convidados para que, junto com um conjunto de voluntários que estão aqui presentes, que trabalham no avião, visitarem o interior do avião, porque ele não está aberto todos os dias, porque o avião está em restauro, mas estão altamente convidados agora, depois, no fim de conversarem todos, a entrarem, subirem aquela escada, entrarem dentro do avião e terem uma visita guiada ao avião.
passar assim ao Sr. Conselho, que fala um bocadinho da linha imperial. Ora, boa tarde a todos. Ora, a linha imperial foi criada com o objetivo de preencher uma lacuna existente, portanto, Portugal tinha, ou seja, a não existência direta de uma ligação com as ex-colónias e impedir que outros usurpassem esses direitos. Pronto, repare que o Dakota, nessas viagens, estava restrito, salvo erro, a 12 lugares, portanto não utilizava na plenitude. 21 lugares, já tinha 21 lugares. Tinha 21 lugares, mas por restrições operacionais, a linha imperial, DC3. DC3, sim, o DC3, até 1952 foi feita em DC3. E demorávamos 15 dias, ir e volta a Moçambique, até Lourenço Marques. Exato. Íamos sempre mais ou menos ao longo da costa, porque este avião não tinha raio de ação, nem tinha ao mesmo tempo, quer dizer, não tínhamos ainda confiança no avião para irmos pelo deserto. Íamos pelo deserto se tivéssemos, digamos, uma avaria, morriam toda a gente com certeza, porque o que passávamos nas regiões onde havia os beduínos, onde havia essas todas. Como é que viviam os beduínos? Os beduínos viviam do assalto e do roubo. Portanto, nós íamos ao longo da costa, como iam todas as companhias, exceto quando ao atravessar o Golfo da Guiné, entre Accra e Libreville. Todas as companhias iam pela costa e nós éramos os únicos que íamos diretos. Íamos diretos porquê? Não era uma aventura. Tínhamos uma precisão. E a precisão que essa era justificada pela navegação astronómica. Porque nós usávamos, enfim, a navegação astronómica tanto de dia como de noite. Eu recordo ainda que quando na primeira viagem em que aterramos, em que fomos verificar se a pista de Santo Tomé diziam que estava já boa, eu era o copiloto mais responsável e aqui o comandante era o comandante já falecido, o comandante Soares da Silva, que era originário da Marinha. Um piloto muito prudente, e foi da Marinha que nos trouxe o conhecimento da navegação suficiente, não só navegação, mas organização. Organização essa que contribuiu para a TAP desde o princípio, para a TAP, agora o senhor, para a TAP desde o princípio, nós ter um trabalho apreciado inclusivamente pelo controle de Londres, logo após o primeiro ano que ela começou, já com o 707, a fazer a linha de Londres. Ao fim do ano, a TAP recebeu uma carta do controle, classificando a TAP como a segunda melhor companhia que ia a Londres. A primeira era a British Overseas Air Corporation. Era a deles. Pronto, é normal. Nós fizemos sempre o possível. E eu digo, principalmente a maior parte dos meus colegas, por fazermos simplesmente as coisas corretamente para que dessem certas. Isso realmente contribuiu que a TAP, ainda hoje, com o mesmo processo seguido pelos meus colegas que me sucederam a mim e a todos eles que já estão reformados, continuaram o mesmo método de serviço e ela ter sido nomeada, portanto, enfim, nós ficamos muito satisfeitos todos, ser nomeada a primeira companhia mais segura da Europa. Eu devo dizer-lhe que isso deve-se a 3 departamentos especiais
que tem que ter com a companhia de aviação para se ter companhia de aviação. É o pessoal de cabine que, de uma maneira geral, é esse que está em contacto com os passageiros. Tem que fazer o trabalho de uma maneira também eficiente e agradável para cativar os passageiros. E depois tem que ter uma manutenção competente e eficiente. Para quê? Para evitar as avarias. Se não tivermos uma manutenção competente e eficiente, eu digo-lhe o seguinte: nós pilotos, por muito que a gente faça, não podemos fazer nada de especial. E realmente, para mim, eu presto sempre uma grande homenagem à manutenção e ao pessoal de cabine, por uma razão muito simples. É que em épocas difíceis, complicadas, e porque nós, por exemplo, eu posso dizer uma das épocas complicadas, a TAP andou 5 anos a voar com aviso de bomba a bordo. Nós nunca deixámos de voar. Achámos que era a nossa obrigação. Mas eu digo o seguinte: eu fui também instrutor. Eu acho que fui um instrutor um bocado, até, talvez um bocado difícil, mas quer dizer, muito, obrigava muito a fazer as coisas. Eu, por exemplo, nunca larguei nenhum comandante sem eu fazer uma aterragem sem vir a pista. Isso deve-se única e exclusivamente à técnica desenvolvida com as quais eu ainda tive ao meu piloto, ao comandante Henrique Dantas Maia. O comandante Henrique Dantas Maia, vocês desculpem a todos, eu começo às vezes a falar e tenho tanta coisa para dizer e para contar que às vezes esqueço-me, enfim, e naturalmente torno até aborrecido e enfadioso. Mas o comandante Maia foi meu instrutor aqui em Sintra. E eu fiquei muito satisfeito. Tinha uma característica. Quando me deu a instrução, deu-me sem utilizar, digamos, os aerofones, que naquela altura era o que se usava, não havia escutadores. E então eu muitas vezes eu ia no lugar da frente, da Tiger, voltava-se para trás, a maior parte das vezes eu não percebia nada do que eu dizia, porque estava atrapalhado com isso tudo. Bom, como por minha surpresa, fui largado no primeiro dia de largados e, portanto, fui o primeiro piloto que ele largou na sua vida. Quis o destino que ele fosse meu chefe de pilotos na TAP, com o qual eu trabalhei e cooperei dentro da técnica de voo desenvolvida por ele. É essa técnica de voo que ele mais ou menos desenvolveu, que se deve à segurança hoje da TAP, claro, tendo por trás a manutenção e tendo o pessoal de cabine. Essa técnica de voo era muito diferente, porque eu ainda estava a voar caravela naquela altura. Isto, 2 episódios, um passado com o comandante da antiga Suíça. Eu estava fiz a perfuração para entrar em Zurique, e quando estávamos na final, diz assim: os senhores têm uma técnica de voo muito avançada. E eu disse-lhe: muito avançada não, é a técnica de voo que adotámos para encontrar ser a mais segura. Depois, mais tarde, tive dentro também, quando estava no Caravelle, de trazer um astronauta que ia para a América, de Geneve para Lisboa. Era o John Glenn. E diz-me ele assim: a mesma coisa, vocês têm uma técnica de voo muito avançada. Eu disse: não, nós não temos técnica de voo muito avançada. Esta é a nossa técnica de voo que adotamos desde o tempo do Dakota. Investigamos e achávamos que era mais segura. Essa técnica de voo, é pena que realmente a NASA, eu tive esse descaramento, a NASA e o nosso State Air Force não terem tido já essa técnica de voo durante a guerra. Porque no ferry, nas tripulações
porque faziam ferro para a Batalha do Norte da África, em que vinham, portanto, pela América Central, vinham ao Brasil e depois do Brasil a Roberto de Fila. E aí, só no mês, por desconhecimento da meteorologia e da frente intertropical e disso tudo, eles perderam 14 aviões. E a culpa é da técnica de voo. Ora, nós tivemos a sorte de ter sempre uma boa manutenção. E tivemos a sorte de começarmos a voar passando, digamos, a parte mais difícil. Eu hoje não sei qual é a formação dos pilotos, mas se perguntar a um piloto moderno, ou pelo menos desses feitos nas escolas, para relatarem, dizerem, explicarem qual é, digamos, a fisionomia de uma trovoada, ele não sabe. De resto, nem todas as trovoadas têm o mesmo, desculpe, já estou a falar demais, mas nem todas as trovoadas são iguais. Se nós formos para o Golfo da Guiné, naquela travessia que nós fazíamos diretos para Libreville, portanto, a Accra, Libreville, a antiga Costa do Ouro, atual Gana, aí encontrávamos um tipo de trovoada completamente diferente chamadas, onde apareciam as line squall. Uma line squall, para aqueles que não sabem, porque, enfim, penso que há aqui pessoas que, enfim, uns que estão no meio do curso e outros talvez que não tenham muitos conhecimentos de meteorologia, eu devo dizer, é uma trovoada que pode atingir os seus mais de 100 km de comprimento por 30 de largura e é compacto. Uma trovoada lá dentro destas é impilotável. Os americanos, logo a seguir à guerra, em Accra, eles ofereceram dois voos para compensar como prémio às antigas assistentes, às OIFs, como eles chamavam, e à saída da Accra, os dois aviões dos Skymasters descolaram, nunca mais se deles. Porquê? Porque lá em Stroll avança como uma barreira e tem a entrada de ar nessa line squall de tal ordem que forma a cerca de 800 pés, que é onde ela começa, uma nuvem em forma de rolo chamada roll cloud. Essa nuvem parte um avião. Partiram-se muitos por causa disso. Por causa disso, quando chegavam as tripulações a Robertsville, quando foi do ferro, eu fiquei-me surpreendido e perguntei: por que razão há tantos aviões partidos aqui no meio das pistas? Porque já chegavam cansados, tinham que fazer uma perfuração. Naquela altura não havia sequer um rádio farol, havia, digamos, a navegação de Pergónio, nem havia, digamos, aquela navegação que os alemães tinham de longa distância, eu não me recordo agora o nome, e era por essa falta de conhecimento. Agora devo dizer também que eles fizeram, agora quero falar sobre o DC-3. O DC-3 é uma consequência, é uma continuação do DC-2. Ora, eu falando do DC-3, eu tenho uma grande admiração por esta aerodinâmica que para mim tornou o DC-3 o avião mais famoso do mundo. Começou por ser o C-47, como há bocado foi dito, e depois passou para o 53. Ora, há a versão justamente de carga, que é o cargueiro, que é o C-47, e depois apareceu de passageiros. Começou por ter 21 lugares e depois para 28. Ao princípio pensava-se que ele devia ter camas, portanto, isto, como era, digamos, na América, nas primeiras companhias que fizeram, mas foi um avião que foi muito pensado antes ainda da Primeira Guerra Mundial. Este avião que fez o primeiro voo em 1935. Foi neste avião que se estudaram os long ranges feitos pela TWA
para irem até para irem ao Havaí, entre Los Angeles, São Francisco e o Havaí, porque se não fosse o long range esse que nós fizemos muitas vezes na linha da África, quando vinhamos lá para cá entre Vila Cisneros e Lisboa. Estava muito vento forte de norte, principalmente nas nortadas de verão, nós tínhamos que aterrar geralmente ali em Gadir ou mais ou menos. Mas depois vínhamos muitas vezes diretamente, navegação astronómica. Isso devemos à Marinha. Ora, agora para terminar, eu quero agradecer aqui ao Sr. Coronel Romão Mendes, digníssimo presidente aqui do Museu do Ar, pelo seu esforço, principalmente pela sua manutenção e pelo acolhimento que nos deu. Quero, ao mesmo tempo, felicitar o grupo que se meteu a fazer a reconstrução do DC3, porque é preciso muito, querer muito, gostar muito, sacrificar-se muito para se investir numa tarefa destas. Os meus parabéns a todos. À luz da assistência, em questão, colegas meus e outros que não são, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela sua comparência. Mas eu devo dizer o seguinte, agora ainda vou avançar um bocadinho mais, voltando atrás àquilo que eu disse sobre o avião. No Oriente, bom, este avião foi feito, teve licenças de construção, eu não me recordo bem se são 17 ou 22, a minha memória já me falha muito. E além disso, eu falo muito, mas não tenho o dom da oratória. E, em certa altura, eu acho que foi, ou foi no Laos, ou foi na China, ou na coisa, onde estava também um mecânico português. Há um avião deste que aterra e dá cabo de uma asa. E ele então lembrou-se, mas nós temos aqui um outro avião parecido com este, que era o DC-2. Vamos pôr a asa do DC-2. E eles descolaram e o avião comportou-se normalmente. Ora, eu digo-lhe o seguinte, isto é magnífico. Há outro acidente que houve, em que há um outro avião que passa por ele e parte justamente de cerca de 2 metros da ponta da asa. O avião continua na mesma. Só o avião bem estudado. E é que realmente se aguentava uma coisa dessas. E ao mesmo tempo eu disse o seguinte, os aliados, se ganharam a guerra, devem muito ao DC-3. Porque foi o DC-3 que suportava cargas enormes. No ferro, para a Europa, ele trazia mais 2 toneladas e o avião não se queixava. A parte da frente só vinham os pilotos, entravam numa porta lateral, iam para a coisa, iam para a frente para o cockpit. Para a parte de trás vinha o avião cheio. Ao mesmo tempo, eu quero dizer-lhe o seguinte, eu pessoalmente estive na ponta aérea do Polbiro Brazzaville, assim como o meu amigo Artur Pires, que era o chefe da manutenção da CTA. Isto quando foi da independência do Congo. E era tantos portugueses, porque havia lá muitos portugueses, a embaixada de repente tinha 200 portugueses lá dentro, tudo aflito. Só quem viu os tempos do Lubumba, os capacetes vermelhos, os capacetes verdes, os capacetes amarelos, os capacetes azuis, cada um com a sua ideia e a sua maluqueira, porque achavam que eles é que eram realmente os mais importantes e tinham que obedecer. Então houve várias coisas. A páginas tantas, o nosso avião da DTA, que nessa altura estava lá embaixo, tinha ido para lá, nós passámos de 21 passageiros para 28, mas tínhamos tanta gente e nós não sabíamos o que havíamos de fazer. E então, o que é que nós fizemos? Ali o amigo Pires, que era um dos mecânicos responsáveis, deixava entrar os passageiros,
até a Roda de Calda, o amortecedor ir abaixo. E nessa altura dizia, agora paramos. E eu vou com 56 passageiros a bordo. Eu pensei que tinha batido o recorde, mas não. O recorde tinha sido batido em qualquer ponto perto da China ou na China, com 70 passageiros. Bom, o que é certo é que nós fazíamos só do ponto de Vila Brás à Vila, atravessávamos o rio. E quando tinham os 56 passageiros, nós que a linha de descida eram mais ou menos 18 de busto, nós tínhamos com 22 de busto. E o dois desgraçado do avião, quando chegava, agachava-se e enxerga. Também não foi. Quando lá chegámos, havia um comandante da Sabena que se queria ir embora, e então dizia-me ele assim, os passageiros que entrar por uma porta e sair por outra. Nós tínhamos tanta gente como levavam o Skymaster. Ora, de resto, fizemos essa, eu quero referir justamente à fieldade deste avião e desta fábrica de motores extraordinária que é a Pratt & Whitney. E à boa manutenção que nós sempre tivemos, tanto que na TAP, como eu encontrei lá embaixo na DTA. Graças a essa manutenção, eu posso dizer, não tivemos uma única avaria quando foi do terrorismo. E nós, no terrorismo, é que nós de manhã fazíamos as linhas e à tarde íamos fazer o possível por salvar as populações que estavam atrapalhadas e queriam ir para Luanda. Bom, posto isto, eu não os quero passar mais. A todos muito obrigado pela atenção dispensada e desculpem deste arrazoado tão grande, porque eu tenho tantas memórias que nunca mais acabam. Muito obrigado. Muito obrigado por ter partilhado todas as histórias. Estou certo que tem muitos mais para contar. Estou certo que vamos ter muitos dias ainda para ouvir as suas histórias. Se o senhor tem aqui, vai ser publicado, mas não é agora. Porque eu estou indicado, não sei porquê, porque eu não fiz nada de especial, mas estou indicado para receber o prémio Carlos Black. Foi um velho amigo meu, que ainda voou comigo, em um voo muito difícil. E graças aos processos antigos de navegação e de perfuração, eu posso estar aqui para contar. Esperemos, então temos que marcar outra palestra só para esse assunto. Eu tenho aqui que eu chamo as minhas memórias, trabalho artesanal feito por mim, todo, só mandei, quero dizer mesmo, naquelas lojas de impressão, mandei fazer isto, e que tenham mais ou menos, mas entretanto, eu sei que agora a dona Rita está para aqui, quero fazer umas entrevistas e publicar este livro com umas entrevistas que ela me vai fazer. Eu estou certo. Para o ano daqui a maio. A publicação de... Mas eu estou certo que merece, é por causa disso que vai receber o prémio, de certeza. Estou certo que merece o prémio, é por isso que vai recebê-lo. Note, eu vou dizer. Muitos de nós recebemos um prémio. E eu digo o seguinte, eu não fiz nada na vida para sobressair. Eu sempre tentei, quer dizer, fazer as coisas de maneira, primeiro, para não perder, nem ser uma falha, no prestígio que foi construído por todos os colegas meus e por mim, quer dizer, no fundo, em que eu realmente também tenho. Portanto, eu acho que eu mereço tanto esse prémio, imenso tenho esse prémio, eu presto a minha homenagem aos outros dois grupos, digamos, que fazem o prestígio da companhia. Como eu disse atrás, à manutenção e ao pessoal de cabine. O resto de uma empresa de aviação é uma empresa como outra qualquer. Agora nós na TAP tivemos realmente sempre, não sei porquê, mas no fundo são os auxiliares. Porque numa empresa o mais importante é o leader management. Mas há muitos administradores que pensam que são eles que sabem fazer isso. Ora não. Os administradores não têm mais, não apenas têm a obrigação
de criar as condições para o middle management fazer o seu trabalho como deve ser. Tem toda a razão e foi por causa disso e de outras pessoas como o senhor que a TAP é o que é hoje em dia, uma das empresas mais seguras do mundo. Eu posso dizer, eu vou abrindo aqui um pouco, eu outro dia, por causa do jornal da TAP, a jornal da TAP nunca fez referências daquelas como deve ser, e se eu vejo os jornais da TAP, eu tenho já quase todos, que eles mandam nem ao pessoal de cabine, nem à manutenção, fazem assim umas coisas muito altas, e quando é que me aparece? Aparece sempre, de uma maneira geral, o presidente a fazer fotografias ao pé do pessoal de Loura. Ora, há um ditado que realmente é verdade, é que uns fazem as coisas e outros recebem os outros. Ora, muito obrigado. Uma pergunta, é isso? Eduardo. Esse curioso voo de Kinshasa para Brazzaville, que deve ser umas 15 milhas, 20 milhas, suponho. Com quantos galões é que descolávamos? Estou a levar 56 pessoas. Não, quer dizer, nós descolávamos com meio de tempo. E ainda mesmo mais, nós tivemos aí uma ajuda muito grande. Quem era o presidente de Brazzaville nessa altura era o Obadi Yundé. E o Obadi Yundé, quem nos auxiliou muito, foi um indivíduo que era bem português e que toda a gente tem calado que vivia no Santo, que era o engenheiro Jorge Jardim. O engenheiro Jorge Jardim, como é que isso sucedeu? O engenheiro Jorge Jardim veste uma farda da DTA e vai para Brazzaville coordenar as coisas. Teve primeiro em Leopoldville, depois não vou para Brazzaville, esteve lá, coordenou as coisas com o Abade Yundé. Chegou à presidência, à porta, disse: o Sr. Presidente está, e não teve mais nada, foi para o evento, foi falar com ele. O Abade Yundé deu todas as facilidades. Eu andámos lá 8 dias a guarda de noite com as luzes apagadas para não sermos abatidos, e durante todo esse tempo não pediram um documento. Nós, depois eu estive mais tarde, também aqui na ponta aérea de Ruanda, das colónias para aqui. Principalmente eu só fazia, eu era até o responsável da segurança, porque eu, enfim, não tenho nada que estar a dizer o que é que não sou, mas quer dizer, eu era o responsável pela segurança do curso, porque fiz, digamos, um curso de investigação de acidentes com a NASA. Fiz em Inglaterra, na Universidade de Loughborough. E eu posso dizer-lhe o seguinte: foi um êxito também, mas a nossa ponta aérea. Nós pusemos aqui 150 mil portugueses só de Luanda. Só de Luanda, nos primeiros 3 meses. Eu conhecia muito bem os sistemas lá embaixo, por ter estado. Eu tive 7 anos na DTA. Depois de fazer aqui o curso de comandante, daqui é que eu fui para a DTA a convite justamente do governo de Angola. Quem foi para lá foi o Major Medina, que realmente era um Medina de exceção, e com ele aprendi muitas coisas. Aprendi que a melhor maneira de trabalhar com o pessoal é dar a responsabilidade e dar o exemplo. O indivíduo tenha muita, desculpa estes meus pormenores, tenha a preocupação de mudar, você faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, páginas tantas, a ação vai sempre reação, e a reação é má consciente. Com ele aprendi muito, foi esses processos que eu utilizei como comandante, como instrutor e como instrutor. Deixámos fazer, às vezes, as regras. Mano, João Graça, peço imensa desculpa estar a interromper. Imensa desculpa estar a interrompê-lo, é só porque o museu tem horário e nós não podemos prolongar-nos muito mais tempo. Não, noutras palavras, não é bem isso, mas eu vou só roubar-lhe 5 minutos do seu tempo, para depois fazermos as perguntas todas que quiserem a si. Vou só dar aqui a palavra ao Sr. Conselheiro e depois, claro, fazemos as perguntas todas no fim. Ele vai falar-nos rapidamente do tempo que sobra sobre a linha imperial. Por favor.
Muito boa tarde. Portanto, a linha Imperial, como estão aqui a ver no mapa, antes da linha Imperial ser inaugurada, a 31 de dezembro de 1946, foram feitas diversas viagens experimentais, como estão a ver aqui no mapa. Chegaram à conclusão que voar sobre o deserto, pronto, seria como voar sobre a água, porque não havia infraestruturas de apoio, não haveria infraestruturas de apoio, e a linha que se adotou foi esta que está aqui traçado, azul escuro, não sei se estão a ver, pronto, foi a linha que ficou adotada, pronto, no horário da tarde. Ora, portanto, a linha Imperial foi inaugurada pelo comandante aos comandos, foi o Manuel Maria Rocha, o copiloto Roger Bavelar. Manuel Maria Rocha era um comandante já experiente em África, nomeadamente porque tinha voado na Deta e na Sabena. E a convite do Tenente-Coronel Humberto Delgado aceitou, portanto, fazer as primeiras linhas para a África, portanto, a linha Imperial. Portanto, a partida era de Lisboa às 14 horas, fazia-se o check-in, salvo erro, na Rua Brancampo número 1, e os clientes embarcavam diretamente para a placa da Portela. Portanto, se às 2 horas, chegava ao final da tarde a Casa Blanca, cerca das 18 horas, e aí pernoitavam. Isto, portanto, quarta-feira, quinta-feira, fazia o percurso a Casa Blanca, Vila Cisneros, Bathurst, onde pernoitavam. Portanto, seria a segunda etapa. Depois, havia aqui, atenção que há aqui umas variantes, embora esteja aqui azul Robert Seville, foi adotada depois. Porque em 47, até 1947, voava-se para Freetown, e de Freetown voava-se para Acre. Mas depois, devido ao planeamento e devido à distância de Bathurst e Freetown ser relativamente curta, e a distância de Freetown e Acre ser relativamente grande, adotou-se posteriormente, a partir de 47, Robert Seville, portanto, em Bathurst, portanto, Robert Seville e Acre, onde pernoitavam num hotel Lisboa, que era propriedade de um português. Acre. Depois, seguidamente, fazia-se a última etapa do percurso, que era Libreville, no Gabão, e Luanda, onde se chegava a um sábado, ao final da tarde. Domingo era dia de descanso e, portanto, só se continuava a voar na segunda-feira. Na segunda-feira era esta linha, íamos aqui ao Congo, na segunda-feira ao Congo, que é Leopoldville, atual Kinshasa, e Luamburgo e Elisabethville, que é a atual Lusaka, onde se pernoitava. Seguidamente, portanto, isto de segunda para terça pernoitava-se em Elisabethville, e então chegava-se, portanto, fazia-se Elisabethville-Salisbury, que é a atual Harar, e Lourenço Marques, atual Maputo, onde se chegava na terça-feira. Portanto, o período de descanso, havia 2 dias de descanso em Lourenço Marques, na altura, não era? Que era quarta e quinta, e fazia-se a viagem de retorno, então, na sexta-feira. Então, descolava-se de Lourenço Marques, através de Lisboa, Elisabethville, Lemburgo, e dormia-se aqui, portanto, no sábado em Elisabethville, e chegava-se ainda a Luanda no sexta para sábado, pernoitava-se em Elisabethville e chegava-se ainda no sábado a Luanda. E a viagem de retorno era similar. Eu chamo a atenção que havia aqui, pois, houve diversas variantes no sentido de cortar a viagem. Foi, a partir de 49, o setor Acre-Lisboa era feito em jornada contínua, ou seja, já não havia, portanto, a pernoita, portanto, era feita a viagem direta. Chama a atenção que eram 22 horas de voo e 36 horas de jornada contínua. Portanto, isto com a tentativa de poupar tempo.
Entretanto, houve aqui algumas mudanças na linha imperial. Por exemplo, a partir de 1950 passou-se a escalar São Tomé. E como já disse, portanto, a partir também de 47 começou-se a escalar Roberto Seville em vez de Freetown, e Dakar foi substituída na escala a partir de 1949 começou-se a voar Dakar em vez de Bathurst. Também Vila Cisneros foi substituída, salvo erro, por Gando, nas Ilhas Canárias, no percurso da linha imperial. Portanto, isto era, vamos dizer que era o Dakota tinha grandes limitações, porque levava, pronto, tinha limitações operacionais, que não podia fazer circuitos diretos, portanto, com muitas escalas, e a verdade é que a maior parte do tráfego continuava a ser feito por Leopoldville, e daqui voavam, as pessoas voavam, portanto, na DTA de Luanda para Leopoldville, na DTA, e depois apanhavam a Sabena para Lisboa. Ou então voavam de Lourenço Marques para Joanesburgo e apanhavam a BOAC, portanto, para Lisboa. Portanto, houve realmente a linha imperial, digamos que o Dakota teve em operação até 1954. Depois, a partir daí, de 54 a 55, houve um breve período em que o Skymaster já fez a rota do deserto. E então uma rota muito mais direta que permitia poupar imensas horas. E então, em 1955, veio definitivamente o Super Constellation, que veio realmente fazer o transporte em grande escala de passageiros. Mas o espírito da linha imperial era este que nós estamos aqui a ver, o uniforme, não é? Portanto, o uniforme que era utilizado exclusivamente na linha imperial. Também é interessante verificar que os tripulantes levavam botas de cano de alto e, sobretudo, para evitarem répteis ou mordiduras de répteis nem pistas de terra batida. Portanto, era uma linha, portanto, era um uniforme, digamos, interessante e utilizado exclusivamente na linha imperial. Pronto, e era isso, basicamente, como se via a linha imperial. Perguntas então sobre a linha imperial? Não. Carlos, eu só quero dizer que este mapa é uma réplica do mapa que existia no gabinete de Humberto Delgado. Portanto, foi-nos cedido quando foi feita uma exposição na Aerogar de Lisboa pelo neto de Humberto Delgado, e o traçado das rotas foi ele que o estudou e, portanto, nos deu essas indicações, e depois, com apoio da Ana, fizeram esse mapa, essa réplica, e cederam uma cópia. É no aeroporto, sim. É no aeroporto, exato. Não é Ana. Não me deixava de referir, portanto, é aquele, o Paulo Neuer, pronto, gostava de... É que os aviões, embora fosse tudo da Dakota, depois eram utilizados predominantemente, eram X-53, na variante da linha da África. Porquê? Como não tinham o piso reforçado, portanto, o avião era mais leve e podiam levar mais 20 galões de combustível. E isso era muito importante em termos operacionais para a linha imperial. Se verificarem nas matrículas que aparecem, o TDC, o TDD e o TDE, que fez realmente até a inauguração. Os outros, os X-47, portanto, faziam as linhas existentes, portanto, que era de Lisboa-Madrid e Lisboa-Porto. E então, a partir de 53, também Casablanca, por observação da Aeroportuguesa. Portanto, era, nesse aspecto, o C-53 era esses aviões. Portanto, não tenho assim mais nada, só uma pergunta que possa... Permite uma pergunta? Claro. Qual era o número máximo de passageiros que era possível transportar nesse avião? As informações que eu tenho eram 12 e por vezes 8. E o número de restrições operacionais. Porque, repara, havia períodos de voo... 11. Ou 11. 11. A indicação é 11. E o número de tripulantes? Seriam 6 tripulantes. Mais, não é? 7, com assistente de cabine. 7, exatamente. 7 para transportar 11.
A capacidade do avião acabava por estar limitada por 18 pessoas. 18 pessoas a bordo, portanto, ainda bem. Portanto, não era uma linha obviamente rentável, mas sim para marcar uma presença em África, não é? Portanto, e era isso. Há vários episódios tão bem descritos, quer dizer, neste livro da História com Asas, que eu recomendo, do Comandante Silva Soares, que era uma espécie de bíblia para quem quer, do pitoresco da linha imperial. Muito obrigado. Estes livros vão estar todos aqui depois no fim, para quem quiser dar uma olhada dela, não os levar para casa, porque eles têm um dono dele. No entanto, depois já a rematar, porque depois também não temos muita luz e porque temos horários para cumprir, vou pedir uma habitual fotografia do grupo, que é pedir aos voluntários que estão cá presentes virem aqui atrás de nós para uma fotografia do grupo. Esta fotografia é sempre tirada para tomar aqui o meu minuto de agradecimento a estas pessoas que têm sido solidárias. Para ter uma ideia, deste grupo de voluntários, 80% delas não pertence à TAP, portanto, com nenhuma ligação à TAP, e vêm aqui nos seus dias livres, não digo faltando ao trabalho, mas obviamente vêm cá quando podem e suam e alejam-se e trabalham em prol de uma companhia que é de todos nós, mas que não é particularmente deles. Vou pedir para eles irem aqui para a gente lhes dar umas salvas de palmas quando chegarem, se faz favor. E entretanto, quando eles não chegam, vou pedir aos para o vídeo, faz favor. Temos uma surpresa para esses voluntários de vós também. É um pequeno vídeo, nesta altura em que celebramos o primeiro ano de restauro do avião. Põe atrás dos senhores. À frente, senão a gente depois continua. E esse ano em que estamos a celebrar o primeiro ano de restauro do avião, prevemos que ele realmente acabe no máximo 14 de março de 2015 e que tenhamos o avião pronto para, com uma exposição relevante, estarem aqui os senhores e muito mais pessoas a apreciar um bocado do que foi a história da TAP Portugal no seu início. Vou dar 2 segundos para falar do Vintage Aero Club, é uma associação que criámos sem fins lucrativos. É o blog, se quiserem, o acompanhar dos trabalhos restauros pode ser feito online, no site que é www.vintageaeroclub.org, ou está ali naquele painel, pois, se não quiserem decorar, e de qualquer das formas é para terem a noção que procuramos voluntários. Nós precisamos de voluntários que não sejam a pessoa que aperte parafusos e que saiba limpar ou tenha um conhecimento exíguo de manutenção ou de aviões, o que quer que seja. Precisamos de pessoas que tenham vontade, que queiram participar e ajudar a que o restauro de um avião como este se torne realidade. Vou pedir ao Sr. Cílio, ao Sr. Lacerda de virem cá para a frente, Pedro também, que são voluntários, embora trabalhem pagos pela TAP. Vá, bora aí. Bora, faz favor, estou à espera da fotografia. Voluntários, sem se quiser, e também foi com voluntariado que se fez aquelas portas, tem que vir para cá, vá. Para ter uma ideia, portanto, como falámos agora e o Paulo mostrou, o avião original não tem a pintura que está aqui representada, não era realmente em chapa, polido. E, portanto, um dos trabalhos grandes que vamos tentar fazer, não sabemos se isso vai ser tornado realidade, é transformar em algo diferente. É tornar todo o exterior do avião semelhante a estas 2 janelas de emergência que colocámos aqui. E só para terem ideia de quão ainda estamos longe desse objetivo. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Peço uma grande salva de palmas a estas pessoas que têm tornado isso real. Esteja à vontade, é só porque essas pessoas não viram o vídeo e gostavam de vê-lo. É só por causa disso. Enquanto a música vai passando e enquanto vamos arrastando aqui a mesa um pouco para a frente, vamos pôr a escada em posição para que todos os senhores e senhoras que quiserem entrar dentro do avião o façam a seguir. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. A próxima Dakota Talks é número 5, é no dia 7 de junho. E porquê nesse dia? Porque no dia 6, dia anterior, que é uma sexta-feira, é a comemoração do dia D, que foi o dia do desembarque na Normandia. Este ano faz 70 anos que aconteceu este evento na Segunda Guerra Mundial e este avião esteve lá. Este avião é um dos C-47 que largou paraquedistas nas praias da Normandia. Vamos ter uma conversa com alguns convidados que vão falar sobre o que é que foi, a rota, a tripulação, a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Espero que venham cá. Muito obrigado a todos, boa tarde.